O que é o trabalho? O trabalho ocupa um lugar central na proposta pedagógica marxiana e, como, no que se refere especificamente à pedagogia, é possível, talvez, com ou sem razão, iludir-se de que se sabe o que é ou possa ser ensino, e, no entanto, mais difícil ter ou acreditar ter uma ideia precisa sobre o que seja o trabalho, apesar da secular experiência que dele se tem. E, como, acima de tudo, não parece que o conceito preciso de Marx sobre o trabalho tenha sido compreendido por muitos, eis que compreender o que propriamente seja esse trabalho torna-se pressuposto para toda justa interpretação e colocação histórica da sua proposta. Trabalho. Uma expressão negativa. Contrariamente, talvez, às expectativas do marxista ingênuo e apesar da convicção comum aos não-marxistas e aos antimarxistas, a expressão trabalho, tanto significando a atividade do trabalhador quanto indicando o produto dessa atividade, não goza, como se diria, de boa reputação nos escritos marxianos, e não há, ou pelo menos nem sempre, nem automaticamente, um significado positivo em Marx, que até reprovou a Hegel por só ver-lhe o aspecto positivo. Desde o início, e vejam-se, a propósito, os manuscritos de 1844, nos quais está contida essa crítica a Hegel, Marx, 1952, p. 298, trabalho é, em Marx, termo historicamente determinado, que indica a condição da atividade humana no que se denomina economia política, ou seja, a sociedade fundada sobre a propriedade privada dos meios de produção e a teoria ou ideologia que a expressa. Na condição descrita pela economia política, o trabalho, enquanto exatamente princípio da economia política, é a essência subjetiva da propriedade privada e está frente ao trabalhador como propriedade alheia, a ele estranha, é prejudicial e nociva. Ainda mais, sua própria realização aparece como privação do operário, pois, na medida em que a economia política oculta a alienação que está na essência do trabalho, a própria relação da propriedade privada contém o produzir-se da atividade humana como trabalho e, portanto, como uma atividade humana completamente estranha a si mesma, completamente estranha ao homem e à natureza e, assim, à consciência e à vida. E este trabalho, na medida em que é historicamente determinado, é, por isso, a única forma de trabalho existente, pois toda atividade humana tem sido, até agora, trabalho e, portanto, indústria, atividade alienada de si mesmo e constitui, como Marx objeta a Hegel, o devir por si do homem na alienação ou como homem alienado. E Marx acaba resumindo essa determinação do trabalho, na qual a manifestação de vida é essa mesma expropriação de vida, pela formulação, peremptória e inequívoca, de que o trabalho é o homem que se perdeu a si mesmo. Marx, 1952, p. 251, 265, 285, 183, 187, 226, 227, 242, 298, 261, 241. É verdade que, ao discutir tal relação, Marx emprega, às vezes, também o termo trabalho junto ao de vida produtiva ou atividade vital humana, mas, em geral, o faz exatamente para especificar que essa atividade, que como atividade livre e consciente, é o caráter específico do homem, se encontra, nas condições da economia política, degradada a meio para a satisfação de uma necessidade. Marx, 1952, p. 230. 15. Até aqui, acompanhamos Marx em seu primeiro texto orgânico, embora jamais terminado, sobre economia política. Mas essa concepção de trabalho como trabalho estranho ou alienado não é exclusiva desse texto. Nos anos imediatamente posteriores, Marx retoma esses temas em A Ideologia Alemã, de 1845-46, em parte com os mesmos termos, em parte com termos novos, mas sempre exatamente com a mesma concepção. O trabalho, escreve ele aqui, ainda uma vez, a coisa principal, o poder acima dos indivíduos. Obviamente, nas condições historicamente determinadas da divisão do trabalho, que é expressão idêntica à propriedade privada, e sempre nas condições descritas pela economia política.
O trabalho, acrescentará, recolocando, como já o fizera nos manuscritos de 1844, o processo histórico da alienação, tendo perdido toda aparência de manifestação pessoal. Substituigung, agora, é a única forma possível, embora negativa, da manifestação pessoal. O trabalho subsume os indivíduos sob uma determinada classe social, predestina-os, desse modo, de indivíduos a membros de uma classe. Uma condição que apenas poderá ser eliminada pela superação da propriedade privada e do próprio trabalho. E a peremptória conclusão da pesquisa contida na primeira parte de A Ideologia Alemã é análoga àquela que encerra os manuscritos de 1844. Os proletários, para afirmarem-se pessoalmente, ou como pessoas, devem abolir a própria condição de existência, tal como tem se apresentado até hoje, que é, ao mesmo tempo, a condição de existência de toda a sociedade até hoje, o trabalho. Marx, 1958, p. 47, 29, 65, 51, 76. Abolir o trabalho, isto é, a atividade humana como tem sido até hoje. É importante que, sobretudo, destaque-se que o produzir da atividade humana como trabalho, alienado, é um resultado histórico, devido à divisão originária do trabalho. É bem coerente que a pesquisa histórica ou pré-histórica não tenha tido, em Marx, um desenvolvimento excessivo, evitando, assim, as abstrações naturalistas e justnaturalistas. As alusões de Marx são, aqui, bastante indeterminadas, limitando-se a anotar que se desenvolve assim a divisão do trabalho, que em sua origem nada mais era que a divisão no ato sexual, e, depois, a divisão do trabalho que se produz espontânea ou naturalmente em virtude da disposição natural, por exemplo, a força física, da necessidade, do acaso. Ora, exatamente no momento em que a atividade vital humana, do homem como ser genérico, do gênero humano em seu conjunto, se apresenta dividida e dominada pela espontaneidade, pela naturalidade e pela casualidade, todo homem, subsumido pela divisão do trabalho, aparece unilateral e incompleto. Essa divisão se torna real quando se apresenta como divisão entre o trabalho manual e o trabalho mental, porque aí se dá a possibilidade, ou melhor, a realidade de que a atividade espiritual e a atividade material, o prazer e o trabalho, a produção e o consumo, se apliquem a indivíduos distintos. O problema é, pois, para Marx, de voltar a abolir a divisão do trabalho. Observe-se não apenas a identidade desta expressão com a que já lemos sobre a abolição do trabalho, mas, também, a ideia de um retorno, embora num nível mais alto, a uma condição de atividade humana indivisa. Marx, 1958, p. 28, 9. Esse é, portanto, o sentido negativo do conceito de trabalho em Marx. E já mostramos como, em sua pesquisa, isso se vai determinando pouco a pouco e cada vez mais precisamente como trabalho assalariado produtor de capital, e acompanhá-lo neste ponto significaria percorrer toda a sua pesquisa, o que não é objetivo deste estudo. A supressão do trabalho assalariado, isto é, da forma de trabalho existente, ou, em outras palavras, a supressão daquela figura social particular, produto da história humana, que é um trabalhador assalariado, e, afinal de contas, tudo quanto Marx dizia desde os seus primeiros encontros com esses problemas e repetia, depois, no manifesto, ao advertir que na revolução social os proletários nada têm a perder, a não ser suas cadeias. Marx, 1949, p. 73. Nesse sentido, Marx tinha razão em constatar, já nos manuscritos de 1844, que ter convertido, como havia feito, a questão da origem da propriedade privada na da relação do trabalho expropriado com o processo de desenvolvimento histórico da humanidade tinha sido um passo decisivo para a solução do problema da alienação do trabalho. Marx, 1952, p. 236. A atividade vital ou manifestação de si mesmo. Com intenção polêmica, mas também, cremos, com verdade, temos, desde o início, destacado o caráter negativo do trabalho.
Mas, como já vimos, justamente porque é forma histórica da atividade humana, o trabalho nada mais é que uma forma ou existência contraditória que, se situamos suas determinações imediatas e contingentes, pressupõe essa mesma atividade vital ou afirmação de si mesmo, Selbstbetätigung, que, exatamente, se produz como trabalho, mas sem a qual a própria vida não subsistiria. O que é a vida, senão atividade? Perguntava-se Marx nos manuscritos de 1844. Marx, 1952, p. 229. Marx não precisa, para reencontrá-la, buscá-la numa existência ideal, como os economistas quando pressupõem o estado originário, por eles imaginado e que nada explica. Marx, 1952, p. 225. Ele a encontra implícita na própria atividade alienada, ou trabalho. É verdade que, em A Ideologia Alemã, nem mesmo ele renuncia a remontar as origens históricas do homem, mas o faz não sem uma certa ironia e em atenção a pessoas carentes de pressupostos como os alemães, com os quais se deve começar por constatar, primeiro pressuposto de toda a existência humana, e, portanto, de toda a história, que, para poder fazer história, os homens devem estar em condições de viver e, assim, a primeira ação histórica foi a criação de meios para satisfazer tais necessidades, a produção da própria vida material. Sobre essa base, os homens podem distinguir-se dos animais pela consciência, pela religião, por tudo o que se queira, mas, na realidade, eles começaram a distinguir-se dos animais quando começaram a produzir os seus meios de subsistência. E só depois de terem constatado o multiplicar-se das necessidades sobre aquela primeira base produtiva, e o reproduzir-se dos homens e se organizar-se socialmente na produção, descobrem que o homem também tem uma consciência, que é desde o início um produto social. Marx, 1958, p. 24, 17, 26, 7, 16. Mas é necessário observar que não é tanto nessa pesquisa histórica ou pré-histórico-naturalista que Marx baseia a sua concepção da atividade humana como manifestação de si mesmo, e nem se postula, no nível histórico atual, a possível recuperação. O que torna o homem um homem, em comparação com os animais, é que o animal se faz de imediato uno com sua atividade vital, dela não se distingue, e ela enquanto o homem faz da sua própria atividade vital o objeto do seu querer e da sua consciência. Tem uma atividade vital consciente. Não existe uma esfera determinada com a qual ele imediatamente se confunda. O homem, em poucas palavras, em seu trabalho, que é uma troca com a natureza, age voluntária e conscientemente, com base num plano e, sobretudo, não ligado a qualquer esfera particular, vive universalmente da natureza inorgânica. A universalidade do homem se manifesta praticamente na universalidade pela qual toda a natureza se torna seu corpo inorgânico. Marx, 1952, p. 230, 17. E esse caráter voluntário, consciente, universal da atividade humana, pela qual o homem se distingue dos animais e se subtrai ao domínio de qualquer esfera particular, está em oposição a tudo que é, por sua vez, natural, espontâneo, particular, isto é, ao domínio da naturalidade, Naturwürdigkeit, e da causalidade, Zufälligkeit, na qual o homem não domina, mas é dominado, não é indivíduo total, mas membro unilateral de uma determinada esfera, classe etc., e vive, em suma, no reino da necessidade, mas não ainda no da liberdade. Marx, 1958, p. 51 e 73. A divisão do trabalho, portanto, dividiu o homem e a sociedade humana, mas tem sido a forma histórica do desenvolvimento da sua atividade vital, da sua relação domínio sobre a natureza. 18. Marx traça um rápido esboço de seu desenvolvimento, das formas mais simples àquelas gradativamente mais complexas e mais produtivas, mas igualmente mais contraditórias, até a formação da grande indústria que subsumiu as ciências naturais ao capital e tirou a divisão do trabalho à última aparência do seu caráter natural. Esta desenvolveu enormemente as forças produtivas, mas dando-lhes, pela propriedade privada, uma forma, por assim dizer, objetiva, que as contrapõe aos indivíduos como algo estranho a eles. Nesta fase, o trabalho perdeu toda a aparência de manifestação pessoal e apenas apropriando-se de uma totalidade de instrumentos de produção ou das forças produtivas se pode alcançar a manifestação pessoal, ou,
Apenas neste estágio da manifestação o pessoal coincide com a vida material, o que corresponde ao desenvolvimento dos indivíduos em indivíduos completos e à eliminação de todo resíduo natural. Marx, 1958, p. 65, 6. Esta é a perspectiva que Marx desenvolve em A Ideologia Alemã, ultrapassando os manuscritos de 1844, nos quais a supressão da propriedade privada era, sim, designada como a completa emancipação de todos os sentidos humanos e de todas as qualidades humanas, e o comunismo, enquanto negação da negação, era considerado, com ênfase antropológica, apropriação da essência humana, mas sem que se visse um desenvolvimento real das forças produtivas e sem que a apropriação da totalidade das forças produtivas resultantes desse desenvolvimento fosse considerada como a condição preliminar para aquela emancipação. Marx, 1952, p. 262 e 275. Continuidade da mesma temática. Agora deve-se afirmar decididamente que esses temas não são exclusivos dos anos juvenis e dos interesses filosófico-antropológicos de Marx, mas continuam presentes, retomados, especificados a seguir, exatamente sobre a única base que lhes poderia dar concreticidade e vigor, sobre a base de uma consciência mais aprofundada e crítica do real. Todos os Grundrisse são deles um desenvolvimento, desse gigantesco esboço, são transpostos depois em O Capital. O trabalho estranho e alienado de 1844 ainda se faz presente nos Grundrisse, com a mesma expressão, quando Marx diz, por exemplo, que o trabalhador cada vez mais se empobrece, enquanto a força criativa do seu trabalho passa a se constituir, frente a ele, como força do capital, como potência estranha, e ele se aliena do trabalho como força produtiva da riqueza. Todos os progressos da civilização, todo o aumento das forças produtivas, enriquecem o capital e não o trabalho, acrescentam apenas o poder que domina o trabalho, e daí decorre, como processo necessário, que suas próprias forças se coloquem perante os trabalhadores como estranhas. Também nos Grundrisse enfatiza-se o caráter histórico e não natural desse processo. Trata-se de uma relação entre o trabalhador e sua atividade que não é, de modo algum, natural, mas que contém já em si uma específica determinação econômica. E se destaca que o capital, ao tender sempre à forma geral da riqueza, impele o trabalho para além dos limites de suas necessidades naturais e cria, assim, os elementos materiais para o desenvolvimento de uma rica individualidade, que é tanto unilateral em sua produção quanto em seu consumo, e o trabalho não aparece mais como trabalho e sim como pleno desenvolvimento da própria atividade, na qual desaparece a necessidade natural em sua forma imediata, porque em lugar da necessidade natural colocou-se uma necessidade historicamente desenvolvida. Marx, 1953, p. 716, 214, 215, 217, 19. Aliás, esse processo objetivo promovido pelo capital mostra que justamente a forma extrema de alinhamento em que, na relação capital-trabalho assalariado, a atividade produtiva aparece em relação às suas próprias condições e ao seu próprio produto, nada mais é que uma fase transitória necessária e já contém em si, só que em forma ainda invertida, de cabeça para baixo, as plenas condições materiais para o desenvolvimento total, universal das forças produtivas do indivíduo. Marx, 1953, p. 414, 5, 20. Mas interessa, sobretudo, que, aqui, Marx analisa explicitamente a forma antinômica do trabalho. Frente ao capital, que é trabalho objetivo, numa determinada relação social, o trabalho não objetivado apresenta-se de duas maneiras. Negativamente como não matéria-prima, não instrumento, não produto, isto é, como miséria absoluta. Positivamente, como existência do trabalho não como objeto, mas como atividade e possibilidade universal de riqueza. É aqui, portanto, que trabalho alienado e atividade vital humana, trabalho e manifestação de si, retornam numa oposição de positivo e negativo rigorosamente assinalada. Marx a retoma, sublinhando que não se trata mesmo de uma contradição, ou melhor, que é uma frase de todo contraditória. Seu famoso flertar com a dialética encontra-se frequentemente nessas suas páginas. Que o trabalho seja, por uma parte, a miséria absoluta enquanto objeto e, por outra parte, a possibilidade absoluta de riqueza, enquanto sujeito e atividade.
De fato, os dois aspectos se condicionam e reciprocamente resultam da divisão do trabalho. Marx, 1953, p. 203. Acompanhar essa temática também em O Capital longe nos levaria, tantas são as determinações nas quais aparece, com a mesma repetição de termos típicos dos manuscritos de 1844, a começar por alinhamento e alienação. Já o indicamos esquematicamente em outra parte 11, bastando-nos, aqui, naquele comentário. O que nos interessa enfatizar é que, ininterruptamente, desde 1844, 1846 a 1857, 1858 e 1867, ano da publicação do primeiro volume de O Capital e, progressivamente, até os últimos anos de revisão dos volumes destinados a aparecer postumamente, trabalho dividido e manifestação pessoal, trabalho negativo ou miséria absoluta e trabalho positivo ou possibilidade universal de riqueza, e do mesmo modo com as outras especificações adotadas seguidamente em O Capital e nos outros textos econômicos dos últimos anos, ou, em outras palavras, o trabalho nas condições descritas pela economia política, isto é, nas condições da divisão do trabalho ou da propriedade privada, e o trabalho fora dessas condições, após a supressão da sua divisão e da propriedade privada dos meios de produção, apresentam, como uma expressão contraditória, uma perpétua antinomia. Antinomia lógica, porque, exceto talvez em a ideologia alemã, em que o trabalho Totschkurt é apenas expressão negativa, Marx só pode deixar de servir-se dos mesmos termos nas duas acepções opostas, em antinomia real, porque constituem um par antagônico. A nós interessa, após termos primeiramente chamado a atenção para o aspecto negativo, destacar, com igual vigor, ambos os aspectos dessa contraposição. Por um lado, que nas condições historicamente determinadas, as quais, contra a incapacidade de historizar própria dos economistas e do bom senso do homem comum, não estão, de fato, destinadas a durar eternamente, o trabalho é verdadeiramente o homem perdido de si mesmo, a negação de toda a manifestação humana, a miséria absoluta. Não se trata de palavras ou fórmulas. O insensível, o duro, o antirromântico Marx, nunca disposto às lágrimas sentimentais, recolheu, durante a sua vida toda, os testemunhos dessa miséria absoluta e dedicou-se todo à tarefa de indagar-lhe as razões e de suprimi-la. Por outro lado, que a atividade do homem se apresenta como humanização da natureza, devir da natureza por mediação do homem, o qual, agindo de modo voluntário, universal e consciente, como ser genérico ou indivíduo social, e fazendo de toda a natureza o seu corpo inorgânico, liberta-se da sujeição à casualidade, à natureza, à limitação animal, cria uma totalidade de forças produtivas e delas dispõe para desenvolver-se unilateralmente. Se não se compreende essa natureza contraditória da atividade humana, não se compreende nada de Marx. Compreender essa antinomia significa pôr-se no centro de todo o seu pensamento. Objeções provocadas por essa antinomia. Quem quiser censurar Marx por conceber o homem como trabalho, dando a esse trabalho uma interpretação abstratamente negativa e, por isso, criticá-lo, quem quiser, daí, censurar Marx por fundamentar sobre esse trabalho o processo de formação do homem, veja primeiramente que foi ele, e mais do que todos os outros, quem compreendeu o caráter não natural, mas histórico, desse trabalho negativo, que denunciou a infâmia e se empenhou em suprimi-la. Veja, portanto, como a sua concepção positiva da atividade humana, da manifestação de si, nunca considerada como coisa do indivíduo singular ou abstrato, mas sempre do indivíduo concreto e social, em grandiosa relação com a natureza e a história, rompe com toda a interpretação corrente e deturpada do que seria para ele o trabalho ou produção, a economia. Na vida histórica da humanidade, bem como, em especial, no processo de emancipação e, portanto, de formação do homem. Quem ainda quiser considerar óbvia e não nova essa sua hipótese de unir ensino e trabalho, que outros desejaram ou praticaram antes e depois dele, considere, pelo contrário, como nele o trabalho transcende, exata e necessariamente, toda a caracterização pedagógico-didática para identificar-se com a própria essência do homem.
É uma concepção que exclui toda possível identificação ou redução da tese marxiana da união de ensino e trabalho produtivo no âmbito da costumeira hipótese de um trabalho, seja com objetivos meramente profissionais, seja com função didática como instrumento de aquisição e verificação das noções teóricas, seja com fins morais de educação do caráter e da formação de uma atitude de respeito em relação ao trabalho e ao trabalhador. Compreende, acima de tudo, todos esses momentos, mas também os transcende. Veremos, a seguir, alguns exemplos concretos de crítica a Marx por haver posto o trabalho, ou a necessidade, que é a mesma coisa, pois o crescer das necessidades e da capacidade de satisfazê-las é o próprio crescer da civilização do homem, desde as necessidades puramente animais até aquelas cada vez mais humanas, ou a economia à base de toda a concepção do homem. Exemplos de uma crítica que parte de espiritualistas, idealistas, pessoas que adotam uma fé religiosa e que, em geral, movendo-se a partir de preconceitos de índole pessoal, não conseguiram até agora colocar-se frente a frente com o pensamento real de Marx, mas permaneceram fechados em formulações isoladas dele, ou, o que é pior, que circulam como se dele fossem, separadamente do contexto do seu pensamento 21. De qualquer modo, a objeção de quem se opõe ao fato de Marx fundamentar no trabalho toda a sua problemática de emancipação do homem não é destituída de motivações que se possam deduzir do próprio Marx, se é exatamente verdade, como tentamos demonstrar, que o trabalho é, nas condições históricas dadas, destruição do homem, criação de um poder estranho a ele que o domina. Pode-se, portanto, colocar a pergunta: como pôde o trabalho libertar o homem, se é a causa da sua servidão? E, mais em particular, no campo pedagógico, como pôde esse trabalho, associando-se ao ensino, constituir o conteúdo e o método para a formação do homem unilateral 22? Na realidade, a partir da posição marxiana, apenas uma resposta é possível a essa interrogação inquietante, pelo menos no que diz respeito à segunda questão, e consiste em que não é, de fato, o trabalho como processo ou parte do processo educativo que pode, sozinho, subverter as condições sociais e libertar o homem. Pode, no entanto, ser o elemento que concorra para sua libertação, dado o inevitável condicionamento recíproco intermitente entre escola e sociedade. Disto falaremos mais adiante. Mas essa participação real do trabalho como processo educativo para as transformações sociais será tanto mais eficaz quanto menos for um mero recurso didático. Deve ser antes, uma inserção real no processo produtivo social, vínculo entre estruturas educativas e estruturas produtivas, o que nem chega a significar necessariamente vínculo escola-fábrica, dado que os dois termos não são igualmente coessenciais à sociedade moderna, representando antes a escola um resíduo de organizações sociais precedentes. Mas, certamente, significa vínculo ensino-produção. Uma objeção de maior relevo pode surgir, entretanto, a partir do próprio cerne das posições marxianas, e é aquela de quem observa que, se o trabalho é exatamente a atividade vital e a manifestação do homem, a sua relação voluntária, consciente universal com a natureza, o devir antropológico com a natureza etc., não se compreende como, depois, mesmo quando dadas todas as condições para sua plena manifestação, seu reino permaneça um reino da necessidade, e o reino da liberdade tenha que ser procurado, em todo caso, para além do trabalho. Não disse Marx, por acaso, que, colocada à disposição do homem uma totalidade de forças produtivas, trabalho e manifestação de si coincidem 23. Uma resposta a essa objeção, que também tem as suas evidentes implicações pedagógicas, pode vir de uma pesquisa que estabeleça o que é realmente, para Marx, esse reino da liberdade fundada sobre o trabalho. Uma pesquisa que nos levaria, para dizer a verdade, a percorrer todo o Capital e, em especial, tanto a sua documentação historiográfica sobre a luta pela jornada de trabalho, quanto a sua pesquisa estrutural sobre a relação entre tempo de trabalho e tempo livre. O reino da liberdade. Vimos que, como a divisão do trabalho, que acarreta imediatamente a desumanização do homem, é um processo histórico, também seu desenvolvimento contraditório, ao criar uma totalidade de forças produtivas, um domínio total do homem sobre a natureza, torna necessária e inevitável por parte do homem a apropriação dessas forças, na qual há também o desenvolvimento de uma totalidade de faculdades.
Esse tema é desenvolvido em toda a sucessiva pesquisa marxiana, até encontrar em O Capital algumas formulações exemplares. Marx já disse como o desenvolvimento concreto dessas forças produtivas se atualiza na fábrica, em cujo interior se reproduz e se exacerba a divisão do trabalho já existente no interior da sociedade, e como essa divisão do trabalho exacerbada não mais contém em si possibilidades de desenvolvimento limitado do indivíduo, permitida pela divisão do trabalho no interior da sociedade, mas destrói toda especialização, ao exigir uma miserável população trabalhadora disponível à produção capitalista. E Marx também mostrou que essa ausência de especialização se conjuga a uma exigência de absoluta versatilidade, de modo que o operário possa estar sempre disponível a todo o rapidíssimo variar da moderníssima tecnologia. E concluiu que se torna agora uma questão de vida ou morte substituir a miserável população versátil, mantida em reserva pela total disponibilidade do homem a todas as exigências da produção 24. Numa outra famosa e polêmica página de O Capital, Marx, baseando-se no mais trabalho de uma parte da população que, numa sociedade antagônica, é completado pelo ócio absoluto da outra parte da população ou sociedade, conclui com a observação de que, numa forma mais elevada de sociedade, a criação preventiva desses meios materiais cria a possibilidade de reduzir para todos o tempo dedicado ao trabalho material. O homem civilizado, em qualquer forma de civilização e sob todos os possíveis modos de produção, para satisfazer as suas necessidades, deve, como o selvagem, lutar contra a natureza e, por mais que possa colocar sob o seu próprio controle seu intercâmbio orgânico com ela, sempre permanecerá um reino da necessidade. E conclui: de fato, o reino da liberdade apenas começa onde cessa o trabalho determinado pela necessidade ou pela finalidade externa. Encontra-se, portanto, por sua natureza, para além da esfera da verdadeira e própria produção material. Apenas aqui, de fato, ocorre o desenvolvimento das capacidades humanas, que é um fim em si mesmo, cuja condição é a redução da jornada de trabalho. Marx, 1964b, p. 931, 3. É uma passagem justamente famosa porque, na ligação imediata com as questões concretas de crítica da economia política que formam, exatamente, o objeto de O Capital, contém, no entanto, uma perspectiva que parece transcender amplamente, para alguns, diretamente contradizer, o campo da pura economia e atingir uma perspectiva mais alta. É oportuno, daí, ver sua gênese na pesquisa anterior de Marx e verificar-lhe, pelo menos, a concordância com ela. Para isso, talvez, nada seja mais útil do que as observações contidas nos chamados Grundrisse. O problema é, pois, o da relação entre o tempo de trabalho e o tempo livre. Na definição marxiana que determina o sobretrabalho como produtor de mais-valia, ou de capital, em que assumem clara determinação econômica as suas hipóteses antropológicas juvenis sobre o trabalho que cria o poder alheio a si que o domina, institui-se uma relação entre tempo de trabalho necessário, a vida e a reprodução do trabalhador, e aquele que aparece em princípio como um tempo disponível, que o capitalista tende a destinar, como sobretrabalho, à produção de mais-valia, negando-lhe configurar-se como tempo livre para o próprio trabalhador. Sigamos, nos Grundrisse, a apresentação dessas determinações. Ao constatar a pretensão dos capitalistas de que os operários permaneçam sempre no mínimo desfrute da vida e se comportem como puras máquinas, o que levaria a um puro embrutecimento, que por si tornaria impossível aspirar a uma riqueza, mesmo que exclusivamente de forma geral, Marx, 1953, p. 197, 8, comenta. A participação do operário em prazeres superiores, incluindo os intelectuais, combater por seus próprios interesses, dispor de jornais, assistir a conferências, educar os filhos, apurar seu gosto, etc. Única participação na sociedade que o separa do escravo, só é possível economicamente desde que aumente o âmbito dos seus prazeres nos períodos de prosperidade. Todas as possibilidades de vida plenamente humana estão, pois, ligadas ao problema do tempo de trabalho, que o capitalista tende a prolongar em benefício próprio. Mas a relação é muito mais complexa do que aqui aparece. Numa nota dos Grundrisse, Marx demonstra as tendências, igualmente necessárias e de todo contraditórias, do capital a respeito do tempo de trabalho.
O capital precisa colocar em movimento o trabalho humano e torná-lo, relativamente, supérfluo, isto é, reduzir o trabalho necessário para aumentar o sobretrabalho. Para fazer isso, deve aumentar o trabalho geral, isto é, a jornada de trabalho, ao mesmo tempo, de uma numerosa população trabalhadora, para reduzir o trabalho necessário do operário singular e aumentar o sobretrabalho produtor de mais-valia, o que acarreta que a criação de sobretrabalho de uma parte, corresponde a uma criação de menos trabalho da outra, isto é, do ócio relativo, idleness, ou de trabalho não produtivo. E isso, diz Marx, vale não apenas para os capitalistas, mas também para as classes servis, que constituem todo o cortejo dos seus dependentes, pobres, lacaios, rufiões etc., que representam a diferença essencial entre essa classe servil e a classe trabalhadora. Em relação, portanto, com a sociedade inteira, a criação de tempo disponível se apresenta também como criação de tempo para a produção de ciência, arte etc. Ora, o processo real de desenvolvimento da sociedade não comporta que cada indivíduo, uma vez satisfeitas as suas exigências imediatas de vida, possa conceder-se esse supérfluo, mas sim que o indivíduo, ou classe de indivíduos, seja constrangido a trabalhar mais do que necessário à satisfação de suas necessidades. Porque, de um lado, se põe sobre trabalho e, de outro, não trabalho e excedente de riqueza. Mas, se esse é o processo real, Marx opõe a perspectiva a ele imanente. Segundo a realidade, o desenvolvimento da riqueza apenas existe nessas contradições. Segundo a possibilidade, é exatamente o seu desenvolvimento que é a condição para a eliminação dessas contradições. Marx, 1953, p. 302, 5. Quanto ao que seja, para Marx, a riqueza, sobretudo nesse contexto, é ele mesmo quem esclarece a universalidade das necessidades, das capacidades, dos prazeres, das forças produtivas etc., dos indivíduos, gerada no intercâmbio universal, é o pleno desenvolvimento do domínio humano sobre as forças da natureza. É a absoluta exteriorização das faculdades criativas, sem outras condições que o precedente desenvolvimento histórico. Marx, 1953, p. 387. 25. Esta é, portanto, a disputa entre tempo de trabalho e tempo disponível, entre trabalho necessário e sobretrabalho na economia capitalista, e entre trabalho necessário e trabalho livre de toda a sociedade, numa forma mais elevada que esta. E Marx constata o contraditório a amadurecer de uma situação na qual o grande esteio da produção e da riqueza não seja o tempo que se trabalha, mas a compreensão e o domínio da natureza, pelo homem, pela mediação da sua própria existência enquanto corpo social, numa palavra, o desenvolvimento do indivíduo social. Isso ocorre quando, com o desenvolvimento da grande indústria, a criação da riqueza real, e já vimos o que esta significa, depende cada vez menos do tempo de trabalho e cada vez mais da potência dos elementos que nela atuam, ou seja, do estado geral da ciência e do progresso da tecnologia, que é a aplicação dessa ciência à produção. E então, diz Marx, o roubo do tempo de trabalho alheio, sobre o qual se baseia a atual riqueza, aparece como um fraco fundamento em confronto com esse desenvolvimento recente. O tempo de trabalho não é mais a medida da riqueza e o sobretrabalho da massa deixou de ser condição para o desenvolvimento da riqueza universal, tanto quanto o não trabalho de poucos para o desenvolvimento das potências universais da elite humana. Mas o capital, que chama à vida todas as potências da ciência e da natureza, de todas as relações sociais para tornar, relativamente, independente do tempo de trabalho a criação da riqueza, mede, depois, exatamente sobre o tempo de trabalho todas as gigantescas forças sociais assim criadas, pois forças produtivas e relações sociais não são tão somente meios. In fact, comenta Marx com ironia, esses meios são as condições materiais para fazê-lo saltar pelos ares. Em resumo, como aprendiz de feiticeiro do manifesto, o capital, absolutamente sem intenções, reduz a um mínimo o trabalho humano, o dispêndio de energia, mas isto tornará útil o trabalho emancipado e constitui a condição da sua emancipação. Marx, 1953, p. 594 e 589. Marx conclui com uma frase de grande significado, uma frase que soa estranhamente suspensa, sem predicado, um puro enunciado no qual seu pensamento se sintetiza de modo laminar.
o livre desenvolvimento da individualidade, e, portanto, não a redução do trabalho necessário para colocar sobre trabalho necessário da sociedade, a que corresponde a formação artística, científica etc., dos indivíduos mediante o tempo tornado livre para eles todos e mediante os meios procurados. Marx, 1953, p. 593. Em resumo, o tempo de desumanização do homem no trabalho torna-se premissa para a criação pelo trabalho, mas fora do trabalho, de um tempo totalmente humano. Essa temática da tarefa progressiva que o capital, verdadeiro Mefistófeles, de fato, executa, ao reduzir o trabalho necessário em sua sede de sobretrabalho, é retomada ainda em outras passagens, sobretudo numa página que vale a pena traduzir por inteiro. A criação de muito disposable time além do tempo de trabalho necessário para a sociedade em geral e para todos os seus membros, isto é, espaço para o desenvolvimento das plenas forças produtivas de cada um, e, portanto, também da sociedade. Esta criação de tempo de não trabalho aparece, do ponto de vista do capital, como de todos os graus precedentes, como tempo de não trabalho ou tempo livre para alguns. O capital contribui para aumentar o tempo de sobretrabalho da massa com todos os meios da técnica e da ciência, pois a sua riqueza consiste diretamente na apropriação do tempo de sobretrabalho e tem por objetivo diretamente o valor e não o valor de uso. Assim é, malgré lui, instrumental in creating the means of soldal disposable time, em reduzir a um mínimo cada vez mais baixo o tempo de trabalho para toda a sociedade, assim, deixar livre o tempo de todos para o seu próprio desenvolvimento. Sua tendência é, porém, criar, por um lado, disposable time, por outro, to convert it into surplus labor. Se o primeiro ele o consegue demasiado bem, então o sofre de superprodução e, pois, o trabalho necessário fica interrompido, porque por parte do capital nenhum surplus labor pode ser valorizado. Quanto mais se desenvolve essa contradição, tanto mais resulta que o crescimento das forças produtivas não pode mais ficar contido dentro da apropriação do surplus labor alheio, e sim que a própria massa de trabalhadores deva apropriar-se do seu sobretrabalho. Se ela o faz, e com isto o disposable time deixa de ter uma existência contraditória, por um lado, o tempo de trabalho necessário terá sua medida nas necessidades do indivíduo social e, por outro lado, o desenvolvimento da força produtiva social crescerá tão rapidamente que, embora nesse momento a produção seja calculada sobre a riqueza de todos, o disposable time de todos aumenta. De fato, a riqueza real é a força produtiva desenvolvida por todos os indivíduos. Não é, pois, de forma alguma, o tempo de trabalho, mas o disposable time a medida dessa riqueza. O tempo de trabalho como medida da riqueza estabelece a própria riqueza como fundada sobre a miséria e o disposable time como existente na e por oposição ao tempo de sobretrabalho, o que significa por todo o tempo de um indivíduo como tempo de trabalho e degradação, portanto, de si mesmo a simples trabalhador, subsumido pelo trabalho. O maquinismo mais desenvolvido força o operário a trabalhar agora mais prolongadamente do que o fazia o selvagem ou de quanto ele mesmo o fazia com instrumentos simples e rústicos. Marx, 1953, p. 595. Fizemos uma longa citação, porque nos pareceu que a passagem fosse significativa, mas teríamos podido citar bastante, aqui e em outras passagens, textos com riqueza equivalente. Na verdade, este conceito de que o tempo livre pode ser tanto o tempo de ócio quanto o tempo para uma atividade mais elevada que, portanto, a poupança de tempo de trabalho é igual ao aumento do tempo livre, isto é, do tempo para o pleno desenvolvimento do indivíduo. Marx, 1953, p. 599, é fundamental no desenvolvimento do pensamento marxiano relativo ao emprego, posto de lavoro, esta expressão contraditória, no processo de emancipação do homem. E parece que aqui está implícita a resposta à objeção que tínhamos reconhecido como de maior relevo, porque mais intimamente ligada com as posições marxianas sobre o trabalho, entendido não como o reino da necessidade, mas sobre o trabalho como o reino da liberdade. 26. Para concluir, retomando brevemente quanto pudemos ver nesta resenha sumária sobre a concepção que Marx tem do trabalho e da sua função no fazer-se do homem, podemos, pois, dizer que o homem é homem na medida em que deixa de identificar-se, à maneira dos animais, com a própria atividade vital na natureza.
na medida em que começa a produzir as próprias condições de uma vida humana sua, isto é, os meios de subsistência e as relações que estabelece com outros homens ao produzi-la na divisão do trabalho. Na medida em que conhece e quer a própria atividade e a configura como uma relação não limitada a apenas uma parte da natureza, mas, pelo menos potencialmente, como uma relação universal ou unilateral com toda a natureza como seu corpo orgânico. E na medida, afinal, em que humaniza a natureza, fazendo da história natural e da história humana um só processo, modifica-se a si mesmo, cria o homem e a sociedade humana. Mas essa autocriação de uma figura ou estrutura humana se realiza, e não pode deixar de realizar-se, no âmbito de relações em que, ao dividir-se o trabalho, divide-se o homem. Divide-se o indivíduo em si mesmo, enquanto cada um é contextualmente o lugar de realidade e de possibilidade que se contradizem, e se dividem os indivíduos entre si na sociedade, enquanto as capacidades humanas pertencem, divididas e, portanto, deformadas, separadamente a uns ou a outros indivíduos, mas não a uns e a outros ao mesmo tempo. Assim tem sido o processo histórico da formação contraditória, ou seja, desenvolvimento e perda de si mesmo, crescimento e divisão, do homem, desde o momento em que, graças ao trabalho, se distinguiu da pura natureza. Num momento determinado desse desenvolvimento, e apenas em um determinado momento, a criação de uma totalidade de forças produtivas, dentre as quais a ciência, torna-se possível a recuperação da integralidade ou unilateralidade. A propriedade privada dos meios coletivos de produção, que é a apropriação de trabalho alheio, tem significado, também, apropriação privada da ciência e sua separação do trabalho. Esta tem mesmo negado o pré-existente vínculo entre ciência e ação, próprio da limitada produção artesanal, mas criou, por sua vez, as condições para sua própria superação. Torna inevitável a recuperação de uma identidade entre ciência e trabalho. E tal recuperação não pode realizar-se a não ser como reapropriação da ciência por parte de todos os indivíduos no processo coletivo da produção moderna, do moderno domínio do homem sobre a natureza. Essa reconstrução das teses de Marx sobre o trabalho, que empreendemos visando uma conclusão de conteúdo pedagógico, coincide substancialmente, parece-nos, com a reconstrução ou síntese que, ao final do livro Ide o Capital, Marx, 1964b, p. 268, realiza, flertando ousadamente com a dialética, em todo o conjunto da sua pesquisa econômica 27, de modo análogo ao que sucede no processo econômico geral da produção da vida, que é o processo de formação do homem enquanto homem, gênero humano, humanidade, no processo específico da formação dos indivíduos e das gerações em seu crescimento fisiológico-psicológico, ou seja, na educação, a exigência inevitável, ou a tendência objetiva e, portanto, o fim, é formar uma vida da comunidade em que ciência e trabalho pertençam a todos os indivíduos. Isso significa que a escola não pode deixar de se configurar a não ser como o processo educativo em que coincidem a ciência e o trabalho. Uma ciência não meramente especulativa, mas operativa, porque, sendo operativa, reflete a essência do homem, sua capacidade de domínio sobre a natureza. Um trabalho não destinado a adquirir habilidades parciais do tipo artesanal, porém o mais articulado possível, pelo menos em perspectiva, a tecnologia da fábrica, a mais moderna forma de produção. Como traduzir isso em opções e determinações pedagógicas, precisas tanto para a ciência quanto para o trabalho, e mesmo que, no processo de trabalho, enquanto processo entre o homem e a natureza, os elementos simples permaneçavam idênticos. Marx, 1964b, p. 1002, 28, nem Marx o esclareceu, nem é questão que se possa esgotar neste contexto. Marx só deu uma indicação, aliás só constatou uma exigência objetiva. Mas, de qualquer maneira, foi o suficiente para fundar sua pedagogia sobre uma base diferente das demais que também se referem ao trabalho. Essencialmente, ele se encontrou frente ao processo histórico e contraditório da separação entre fruição e produção, entre trabalho mental e trabalho manual, que analisou diretamente no próprio coração da sociedade, na produção, e apenas indiretamente acompanhou sua apresentação nas demais determinações do viver civilizado.
indicou claramente tanto a destruição do velho artesanato, no interior do qual se podia dominar completamente um limitado processo produtivo até elevar-se nele a um limitado senso artístico, Marx, 1958, p. 49, isto é, a uma limitada plenitude de expressão humana, quanto à separação da ciência e do trabalho existente na fábrica, que subtrai ao operário as potências intelectuais do trabalho. Indicou também, afinal, o surgimento espontâneo e contraditório do germe de um novo ensino para a classe operária, a saber, escolas como as da classe dominante, e não mais de simples treinamento, escolas também investidas da mais moderna ciência, a tecnologia, destinada, de modo contraditório, a fazer dominar inteiramente não mais um limitado processo produtivo, mas uma totalidade de ramos de produção. A união entre ensino e trabalho, que ele não inventa, mas já encontra pregada e praticada por pedagogos e reformadores sociais e até atualizada na própria fábrica, revela-se, portanto, parte de um processo de recuperação, Zurück-Nahme, da integralidade do homem, comprometida pela divisão do trabalho e da sociedade, mas cujo próprio desenvolvimento das forças produtivas, que são forças materiais e intelectuais, domínio do homem sobre a natureza, permite, e até exige, a restituição. E, acima de tudo, isso significa uma recolocação do processo educativo no processo de trabalho. No processo de trabalho, a fábrica moderna, por sua natureza total, plena e dinâmica. Falar do vínculo ensino-trabalho fora dessa colocação significa ficar nas palavras e não compreender absolutamente a posição marxiana. Significa confundi-la com as várias didáticas honestamente imaginadas pelos pedagogos voluntariosos, mas que nada têm a ver com a tentativa marxiana de interpretar o processo real e as contradições que incessantemente o solicitam.